Bem-vindos a esta aula de introdução à comunicação comunitária televisiva. Se perceberem bem, eu utilizei o termo televisiva e não apenas comunicação comunitária. Por quê? Da mesma forma que temos vários segmentos na comunicação social, rádio, televisão, revistas, jornais, mídias digitais, na comunicação comunitária ocorre a mesma coisa. Mas há dois tipos que são mais perceptíveis, que é a rádio e a televisão comunitária. A proposta dessa videoaula é fazer uma breve introdução sobre o tema, trazendo alguns aspectos legais, conceituais e práticos. E, para tanto, eu não vou me aprofundar nos assuntos, mas eu vou trazer uma linha de raciocínio que é o que vem mediando as minhas pesquisas nesta área. No Brasil, as televisões comunitárias nasceram legalmente a partir do ano de 1995, com a Lei 8.977, também conhecida como Lei do Cabo. A lei, ela previa, num dos seus artigos, que haveriam canais básicos de utilização gratuita, como forma de contrapartida social dos operadores de TV por cabo, entre os quais um canal de programação da comunidade, por organizações da comunidade. E por estarem no sistema de cabo, não eram chamados legalmente de televisões, mas eram denominados de canais comunitários. Por isso que muitas vezes nós ouvimos falar canais comunitários em vez de televisões comunitárias. A legislação brasileira, ela é muito imprecisa nesse aspecto, né? Ela não determina o que é um canal comunitário, apenas cita que a operadora deve ceder gratuitamente o espaço que é da programadora para a comunidade. Em 2011, 16 anos depois, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.485, conhecida como a Lei do Serviço de Acesso Condicionado ou Lei do SEAC. O que mudou com essa legislação? Ela não revogou por completo a lei anterior, a 8977 do Cabo. Ela revogou apenas alguns artigos e ela passou a fazer com que a integração de outros sistemas, como o DTH, que é o via satélite. A partir dessa nova legislação, os canais comunitários passaram a estar inseridos dentro desse escopo maior de outros canais, inclusive chegando até a possibilidade de também estar na transmissão via satélite. E isso é uma coisa interessante para pensar, porque assim, nós podemos imaginar, mas a televisão comunitária não pode estar em espaços abertos, por que ela tem que estar no cabo ou tem que estar via satélite? Isso é uma questão legal. No Brasil não existem televisões comunitárias em sinal aberto. Existe uma lei que não foi implementada ainda, que é do Canal da Cidadania, mas esse é um outro aspecto que eu não vou entrar no tema. E quanto à questão de radiodifusão, é bom esclarecer que rádios comunitárias e TVs comunitárias, elas funcionam em sistemas diferentes. A nível de aspecto legal, os canais comunitários eles são regidos pelas leis de telecomunicações, enquanto as rádios são regidas pelas leis de radiodifusão. É que no Brasil, com a promulgação da Emenda Constitucional número 8 em 1995, houve uma divisão do segmento da comunicação em dois, telecomunicações e radiodifusão. E é por isso que muitas vezes nós não podemos pensar no aspecto legal dos dois meios de comunicação, rádio comunitária e canal comunitário, da mesma forma. Elas operam em sistemas diferentes e legislações diferentes. Uma rádio comunitária, ela transmite sua programação através de uma frequência modulada, né, que é designada pelo governo através do que a gente chama de Plano Nacional de Outorgas, ou PNO. O canal comunitário, ele ocupa um espaço de uma operadora de serviço, né, que foi, no caso, que participou de um plano de outorgas para esse serviço de acesso condicionado, e aí ele vincula o conteúdo dele. O canal comunitário não precisa de outorga, só precisa existir uma operadora de serviço que já presta esse serviço autorizado pelo governo federal.
São serviços, como eu falei, diferentes, regidos por leis diferentes e com limitações legais diferentes. Então, uma limitação legal destinada a um canal comunitário não pode ser empregada em uma rádio comunitária e vice-versa, a menos que elas estivessem na mesma legislação, que não é o caso do Brasil. Apesar do Brasil possuir mais de 90 canais, né, nós já catalogamos, em 2010 fizemos uma catalogação dos canais comunitários e da programação que é feita por esses canais. Apesar de existir essa quantidade de canais, ele não é um fenômeno que nasceu no Brasil. TVs comunitárias é um fenômeno que nasce a partir do cinema documental, da necessidade de documentar a realidade vivida, do conhecimento que nós queremos ter sobre nós mesmos, né, o conhecimento do homem sobre o próprio homem e sobre o seu habitat. Então nós estamos falando aí do início do cinema documental, que é o início do século XX, e a partir de então nós começamos a perceber uma vontade de partilhar a realidade vivida através desse cinema documental, que vai conduzir ao aparecimento dos chamados citizen media, que são conteúdos informativos produzidos pelos próprios cidadãos, pelo próprio cidadão, a formar uma base que aí vai surgir os meios de comunicação comunitária. As televisões comunitárias, elas surgem para oportunizar, dar voz e imagem aos membros da comunidade e as questões que são de relevância, que têm importância para esses indivíduos. Nós hoje temos a Community Television no Canadá e na Austrália, Public Access Television nos Estados Unidos, em vários países da Europa há televisão comunitária. Nós temos televisões comunitárias em países de língua hispânica, espalhados pela América Latina, países de língua portuguesa, como é o caso do Brasil e da Guiné-Bissau. Nós estamos então falando de um fenômeno que não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial. Televisões comunitárias estão espalhadas pelo mundo. Por quê? Porque elas têm uma coisa que é diferente das TVs privadas. Elas são regidas pela compreensão da comunicação como um direito humano. Elas não são regidas pelo mercado. Então, enquanto as TVs comunitárias têm essa natureza voltada para essa compreensão da comunicação como direito humano, as TVs privadas estão trabalhando em prol da conquista de um espaço mercadológico da notícia e da informação e da produção audiovisual enquanto mercado audiovisual. Então, são dois aspectos, inclusive, que diferencia as razões que levam à produção de conteúdo de meios diferentes, privados e públicos comunitários, porque nós estamos falando as TVs comunitárias são televisões do campo público, né? Como as TVs educativas, as universitárias. A diferença é que as comunitárias são operacionalizadas pela comunidade, né? Devem ser operacionalizadas pela comunidade. O que não significa, tá, pelo fato desse conteúdo ser um conteúdo para uma compreensão acerca da questão de direitos humanos e da comunicação como direito humano, isso tem que ficar bem implícito que isso não significa que o conteúdo desses canais deva ser pobre ou mesmo desprovido de qualidade técnica. Muito pelo contrário, é um espaço de experimentação e muitas vezes é o local onde você vai formar muitos profissionais para outros meios de comunicação públicos e privados, que acabam tendo a oportunidade de fazer experimentações dentro desses espaços comunitários. A lógica da comunicação comunitária está na participação social do cidadão, em todas as suas esferas. O que isso significa? Que não é só na audiência, não é só sendo o espectador ativo, é também participando na produção de conteúdos, na definição de programação, do que vai ser vinculado, a linha de atuação do canal e um outro aspecto que é também a questão de gestão pública do espaço comunitário. Então são 4 aspectos que estão relacionados no contexto da participação social dentro de um canal comunitário. Então você tem essas 4 linhas de participação. O que eu posso perceber quando eu estudo participação é que um canal comunitário é realmente aquele onde esses 4 níveis de participação são ativos
e são permitidos a todos os membros da comunidade. A participação como espectador, na produção de conteúdos e vinculação deles, na definição da programação e na gestão. Não existe no Brasil uma regulamentação específica sobre o setor da comunicação comunitária televisiva, né? O que existe é que esse espaço vai ser ocupado por associações da comunidade. Então, os canais comunitários no Brasil são associações das entidades administradoras e usuárias do canal comunitário na TV ou no serviço de acesso condicionado.